Os cães existem desde que os humanos foram capazes de domar e trabalhar junto com os lobos, tornando-os uma das espécies mais antigas a serem domesticadas. Claro, eles não foram exatamente domesticados, pois são o resultado da criação seletiva do lobo, e houve toneladas de raças nos últimos 14.000 a 29.000 anos. Infelizmente, algumas raças de cães surgiram e desapareceram, e seus semelhantes nunca foram recriados com sucesso. As 10 raças de cães desta lista já foram populares por vários motivos, mas desde então desapareceram. Seu nome não deixa dúvidas. O husky siberiano surgiu na Sibéria há cerca de 2.000 anos. A criação e dispersão da raça é atribuída a uma tribo chamada Chukchi, que utilizava os cachorros para puxarem os trenós. As características físicas dos husky eram ideais para aguentar as longas distâncias, puxar objetos e também suportar o frio da Sibéria. Em 1909, William Gozak, um comerciante de peles, levou os huskies até o Alasca para participarem da Grande Corrida do Alasca, um percurso de 657 quilômetros. Os huskies impressionaram pelo alto desempenho e começaram a ganhar notoriedade. Mas foi em 1925 que essa raça ganhou reconhecimento mundial. Uma pequena cidade do Alasca chamada Nome foi assolada por uma epidemia de difteria. Foram grupos de cães, principalmente de huskies, que levaram soroé, medicamentos para essa aldeia enfrentando um inverno rigoroso e acabaram por salvar a população. O episódio ficou conhecido como Corrida do Soro de Nome e o husky siberiano alcançou seu lugar de destaque. Em 1930 a raça foi reconhecida oficialmente pelo American Kennel Club. O cachorro d'água St. John's foi uma raça encontrada em Newfoundland, que provavelmente surgiu no final do século XVI. Eram cães trabalhadores e de bom temperamento, apreciados pelos pescadores por suas qualidades. Eles eram excelentes nadadores e retrievers, o que os tornava especialmente úteis nas comunidades de pescadores. Sua composição genética precisa é desconhecida, mas acredita-se que eles eram uma mistura natural de diferentes cães de trabalho, encontrados e trazidos para a província de Labrador. Os cães aquáticos de St. John foram altamente valorizados durante o século XVI e o início do século XVII. Eles foram exportados para a Inglaterra, mas foram extintos devido a 2 fatores principais. O Canadá começou a restringir a criação de cães para incentivar a criação de ovelhas, reduzindo seu número. Na mesma época, uma medida para prevenir uma epidemia de raiva na Inglaterra obrigou a quarentena e encerrou sua importação para o país. Isso resultou em muito menos reprodução ao longo do século X. Em meados do século XX, o cão d'água St. John's raramente era criado, e seu número diminuiu significativamente. Na década de 1980, a raça foi extinta. Ainda assim, ele deixou sua marca, pois foi um dos ancestrais primários de todos os retrievers modernos, incluindo o Labrador e o Golden Retriever. Durante séculos, o rastreador russo foi usado para pastorear rebanhos de ovelhas nas montanhas do Cáucaso. Esses cães grandes eram rápidos e adequados para afugentar os lobos para proteger seus animais. Eles também eram considerados altamente inteligentes e capazes de manter um rebanho vivo sem qualquer envolvimento humano por longos períodos de tempo. O rastreador russo pesava cerca de 100 libras, 45 kg, e ostentava um casaco grosso que o protegia do forte clima frio de sua terra natal. O casaco também era útil para proteger os cães de predadores, o que era útil sempre que os lobos se aproximavam demais de seus rebanhos. Apesar de sua utilidade e popularidade na região, o Russian Tracker desapareceu por volta do final do século XIX. Eles foram eliminados conforme outros cães foram trazidos para a área, e conservar a raça não era uma alta prioridade para as pessoas que os usavam em vez de conservação. O rastreador russo foi criado com cães de caça e outras raças para criar algo novo e capaz de substituí-los. Eventualmente, todos eles desapareceram, mas acredita-se que possam ter sido os ancestrais do Golden Retriever, junto com várias outras raças.
2, 3.